Vamos discorrer agora sobre projetos rodoviários rurais. Tá, essa pesquisa foi feita para os alunos da Pitágoras 2, disciplina de Estradas, cujo tem o professor Denilson Lima Correia, e os alunos Henrique Hansley Soares Pinheiro e Lucas Silva Sobrinho. Tá, a gente vai discorrer aqui mais basicamente sobre o Projeto Básico de Engenharia para a Construção de Rodovias Rurais, EB 102. Todo o trabalho foi baseado com base no DENIT, Diretrizes Básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários. Ele fala sobre as instruções para acompanhamento e análise. A publicação do IPR foi a 739 de 2010. EB, ou os escopos básicos. Os escopos básicos são documentos esquemáticos que estabelecem as diretrizes básicas para o desenvolvimento dos diversos tipos de estudos e projetos de engenharia, indicando procedimentos referentes às sucessivas etapas técnicas para ser cumpridas e compreendendo a definição de fases, elaboração e apresentação do resultado. Os escopos básicos relacionados a seguir têm a finalidade de orientar o técnico na formulação dos termos de referência que antecedem a elaboração dos estudos e projetos de engenharia rodoviária rural e, portanto, devem sempre ser adaptadas às condições particulares de cada segmento da rodovia em causa, né? Ou seja, os estudos eles servem como a base, mas tem que haver um estudo daquela área, daquela região onde vai se fazer o projeto, onde vai se inicializar o projeto. Cada região é um tipo de estudo diferente, né? Então, por princípio, cada escopo básico reporta-se a um número dado de instruções de serviço. A gente vai falar que o EB 102, o Projeto Básico de Engenharia para a Construção, ele é dividido basicamente em duas partes: os estudos, tá, preliminares, e os projetos a partir dos estudos que foram feitos. A gente tem então estudos de tráfego em rodovias, né, estudos geológicos, hidrológicos, topográficos e estudos geotécnicos. Daí a gente começa a partir inicializar os projetos, que são geométrico, de terraplanagem, de drenagem, pavimentação, sinalização, de desapropriação, caso necessário. Aí, a partir então, tem o orçamento da obra, o projeto de operação e gestão da rodovia após ela ser concluída e a apresentação do plano de execução. Estudo preliminar de engenharia. A gente começa com o estudo de tráfego em rodovias. Esse estudo de tráfego ele pode ser dividido em três partes, que é a fase preliminar, a fase definitiva e o acompanhamento da elaboração dos estudos. Aqui nas imagens a gente tem duas imagens que a pessoa está fazendo esse estudo de tráfego por meio de um equipamento, e na segunda imagem de forma manual. Tem uma terceira forma também muito utilizada, que é colocar uns sensores no chão. Esses sensores calculam a quantidade de veículos e o número de eixos que passou naquele determinado percurso. Estudos geológicos. Eles são divididos em três partes, que são a coleta e pesquisa de dados, interpretação de fotografias aéreas e investigação de campo. Os estudos hidrológicos são divididos em duas partes, que é as coletas de dados hidrológicos da região e a definição das bacias de contribuição daquela região. Os estudos topográficos tem como objetivo especificar a sistemática a ser efetivada para o efeito de acompanhamento da elaboração dos estudos topográficos concernentes à confecção dos projetos básicos de engenharia. Esses estudos eles compreendem a construção de rodovias rurais, a restauração de rodovias com melhoramento físicos e operacionais de baixo custo e o melhoramento em rodovias para adequação da capacidade de segurança.
Isso é que é compreendido pelos estudos topográficos. E a partir daí a gente inicia a fase preliminar, que é a gente, nessa situação, a gente usa o processo aerofotogramétrico, tá? Que é aquele tirado a foto por drone. Esse processo é realizada a cobertura aerofotogramétrica na escala de 1 por 15.000. A segunda parte, a execução de apoio terrestre. A terceira é a elaboração de restituição aerofotogramétrica. E a quarta é a definição do produto final cartográfico. Estudos geotécnicos. Essa fase é dividida em 3 partes, tá? A primeira é o estudo do subleito, a segunda é saber se aquela região ali, aquela área vai precisar de empréstimos de ocorrências e materiais. Perdão, é duas partes. Tá, daqui agora a gente inicia os projetos de engenharia que vai ser explanado pelo nosso amigo Henrique Huntley. Dando continuidade na parte dos projetos, primeiro a gente vai começar com o projeto geométrico, que tem como objetivo definir e especificar a sistemática a ser efetivada para o efeito de acompanhamento da elaboração do projeto geométrico. Dentro do quadro de características técnicas e operacionais do projeto geométrico, temos primeiro o projeto em planta na escala de 1 para 2.000 ou na escala 1 para 5.000. Temos também a composição das curvas horizontais, os elementos cadastrais, interseções, pontes e viadutos, bueiros, projeto em perfil nas escalas 1 para 2.000 horizontal e 1 para 200 vertical, ou 1 para 5.000 horizontal e 1 para 500 vertical. Temos também a composição das curvas verticais e as rampas. Entrando na parte do projeto de terraplanagem, a gente tem como objetivo definir e especificar a sistemática a ser efetivada, para efeito de acompanhamento e da elaboração do projeto de terraplanagem. E entre eles podemos classificar 2 fases, que em primeiro é o estudo preliminar da terraplanagem e em segundo, as pesquisas para determinação de locais de caixa de empréstimo. Na parte da drenagem, temos como objetivo definir e especificar a sistemática a ser efetivada para efeito de acompanhamento da elaboração do projeto de drenagem no âmbito da engenharia rodoviária. Entre eles a gente pode destacar três fases, né? A primeira são os elementos básicos, a segunda, estudo de alternativas e a terceira, a escolha da solução. Na parte da pavimentação, o objetivo é definir e especificar a sistemática a ser efetivada para efeito de acompanhamento da elaboração do projeto de pavimentação. Dentre eles, a gente pode classificar 3 fases. A primeira, a definição da concepção do projeto. A segunda, dimensionamento preliminar do pavimento. E a terceira, estimativa preliminar dos quantitativos de serviço e respectivo orçamento. O projeto de sinalização tem como objetivo definir e especificar a sistemática a ser efetivada para efeito de acompanhamento da elaboração do projeto de sinalização. Entre eles, a gente pode destacar 2 fases: seleção preliminar dos componentes de sinalização a serem adotados e a segunda fase, estimativa das respectivas quantidades e custos. No projeto de desapropriação, o objetivo é definir e especificar a sistemática a ser efetivada para efeito de acompanhamento da elaboração do projeto de desapropriação. No âmbito da engenharia rodoviária, o projeto de desapropriação é um conjunto de atos e documentos referentes aos bens móveis e respectivos direitos, cuja incorporação ao domínio público se faça necessária para a implantação ou realização de uma obra rodoviária, ferroviária ou aquaviária.
tanto a estimativa de custos quanto com as indenizações, quanto a mensuração dos inevitáveis impactos sociais provocados pelas desapropriações, são fatores fundamentais para a análise da viabilidade das alternativas de traçado propostas. Dentre eles, a gente pode destacar duas fases, que são a definição das alternativas indicadas nas plantas do projeto geométrico e também a estimativa da avaliação e custo das desapropriações. Uma parte extremamente importante do orçamento da obra. Tem como objetivo de definir e especificar a sistemática a ser efetivada para o efeito de acompanhamento da elaboração do orçamento da obra. Dentre eles, a gente pode classificar em 4 fases, que é a primeira, listagem preliminar dos serviços a executar, a segunda, levantamento estimativo de custos unitários, a terceira, elaboração de orçamentos preliminares e na quarta, elaboração dos estudos iniciais para divisão em lotes de construção. No projeto de operações e gestão da rodovia. Esse tem como objetivo definir e especificar a sistemática a ser efetivada para efeito de acompanhamento da elaboração dos estudos concernentes à confecção do projeto de operação e gestão da rodovia. Entre eles, a gente pode classificar 3 fases. A fase de caracterização e quantificação das atividades operacionais, fase da estimativa de custos e, em terceira, fase de adequação aos estudos de viabilidade. Aqui na apresentação de plano de execução da obra. Tem como objetivo o acompanhamento da elaboração da apresentação de plano e de execução da obra. Nessa questão a gente pode destacar 3 fases, que tem a primeira, plano de ataque dos serviços, a segunda, cronogramas e a terceira, dimensionamento do layout das instalações necessárias à execução do serviço. E agora a gente vai passar um vídeo aqui rapidinho para dar uma explanada no que a gente acabou de falar anteriormente. A forma de fazer pavimentação em São Lugero. Até final de 2017, as pavimentações em São Lugero eram realizadas da forma tradicional que todos já conhecem, ou seja, a prefeitura, com recursos próprios, estadual ou federal, realizava um processo licitatório para contratar uma construtora, que fazia todo o trabalho e entregava a obra pronta. Como funciona a partir de 2018? Após aproximadamente 3 anos de estudos e análises, a administração municipal de São Lugero chegou ao entendimento de que era possível aproveitar muito mais os recursos públicos, ou seja, fazer mais pavimentações se a equipe da Secretaria de Obras realizasse as principais etapas das obras. A partir daí, foi realizado um levantamento em relação a máquinas, equipamentos e burocracias a serem superadas para implantar a nova forma de realizar pavimentação e também a confirmação de que a equipe da Secretaria de Obras estava disposta a abraçar com força e determinação este desafio. Vale lembrar que o trabalho conta com o apoio, sempre que necessário, da Secretaria de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo. Aquilo que era apenas uma ideia, hoje, 3 anos após, já virou realidade. As etapas executadas de responsabilidade da equipe da Secretaria de Obras no processo de pavimentação são: todo o trabalho inicia na etapa 1, com a extração de seixo bruto do rio e o transporte para depósito com a finalidade de fazer o escoamento da água. Na etapa 2, o trabalho concentra-se no peneiramento do seixo bruto, classificado em subbase, separando o material mais grosso do material mais fino. A etapa 3 é o trabalho de topografia, ou seja, parte que é feita a marcação do traçado e perfil das camadas de pavimentação. O trabalho realizado na 4ª etapa é da terraplanagem. É nesta etapa que acontece o corte e aterro de pista com a compactação. A 5ª etapa trata-se da drenagem, fase do trabalho que é implantado os bueiros transversais, caixas coletoras e bocas de bueiros.
É na etapa 6 que acontece a aplicação e compactação da camada de subbase, ou seja, o seixo, material mais grosso retido do peneiramento. Chega-se à 7ª e última etapa de responsabilidade da equipe da Secretaria de Obras de São Lugero, que é a aplicação da camada de travamento e base, material fino que passou pelo peneiramento e também a colocação do pó de pedra. As etapas de imprimação, pintura de ligação, recebimento da camada asfáltica são trabalhos que continuam sendo contratados de forma terceirizada pela Administração Municipal de São Lugero.